Meus irmãos, peço que vocês abram, por favor, a Bíblia em Romanos capítulo 13, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós leremos essa porção final dos versículos 11 a 14 desse texto aqui da palavra do Senhor. E antes de lermos, eu queria fazer uma pergunta que você não precisa responder de forma audível, mas certamente você dirá um sim, pelo menos alguma vez na sua vida. Você já se perguntou quanto tempo ainda vai viver? Acredito que aqueles mais jovens aqui entre nós, aqueles que estão acima de 12 anos e abaixo de 20 anos, mal se perguntaram sobre isso. Não tiveram muito tempo para pensar, não sofreram muitas dores ainda, a maior parte deles, para pensar aí na brevidade da vida comparada à eternidade que Deus nos dá. A gente, depois que vai vivendo mais tempo, sentindo algumas experiências, né, da brevidade, da singularidade, mas também da fragilidade da nossa vida, especialmente depois de termos enfrentado um tempo de pandemia que nos esbofeteou a todos, né, nos humilhou a todos, certamente essa pergunta vai se tornando mais frequente em nosso coração, especialmente em momentos de provação, de enfermidade ou de algum tipo de perseguição. Nós nos perguntamos quanto tempo ainda Deus nos dará aqui na terra dos viventes. Interessante que, eu não sei vocês, né, mas eu me senti ontem a única pessoa, pelo menos conhecida, que não tinha assistido ainda aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. Se você está comigo aqui, se você não assistiu, se assistiu bem recentemente aí, pode esboçar um sorriso, porque realmente eu me senti envergonhado onde fez, eu já assisti esse filme umas 10 vezes, e eu não tinha assistido ainda, né? Interessante que nesse filme aqui, acho que raramente alguém de vocês aqui, né, estava em minha situação, mas eu não vou dar spoiler assim, somente a sinopse do filme apresenta um curioso caso de uma criança que nasce velha, né, e ela vai ficando nova à medida que o tempo vai passando. Então ela nasce idosa e morre um bebezinho, né? Isso é só a sinopse do filme. E ali essa lógica, ela se inverte, a lógica de que quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai enfraquecendo. Na verdade ali, à medida em que a pessoa por dentro vai envelhecendo, o físico dela vai se renovando, se tornando ainda mais jovem. Mas interessante perceber que quanto mais o corpo do personagem principal se torna mais saudável, mais disposto, mais forte, mais belo, mais próximo estava da morte. E quando a gente para pensar, independente da nossa idade, da fase de vida que nós estamos vivendo, é sempre tempo de despertarmos. E é dessa expressão que nós veremos agora no texto, quando Paulo fala que o dia está próximo, portanto, a nossa salvação está hoje, agora, nesta manhã, mais próximo do que estava quando cremos. E vamos ler esse texto, então, em Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 14, em que o apóstolo Paulo usa uma metáfora muito bela, uma poesia aqui, na verdade, acerca dessa expectativa que nós devemos nutrir em nosso coração, da proximidade de vermos a Deus como Ele é, de conhecermos o Cristo ressurreto e estarmos na glória eterna. Diz assim o texto da palavra do Senhor, em Romanos 13, a partir do 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, nós cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e em bebedices, não em pudidícias e dissoluções, não em contendas e também não em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém, irmãos? Feche seus olhos uma vez mais, por favor. Vamos orar para que Deus permaneça falando conosco desta feita pela pregação
da sua palavra. Ó Deus, nosso Pai, te damos graças, ó Deus, pela tua palavra, te damos graças pela salvação em Cristo, que está hoje mais próxima do que quando cremos. Ajude-nos, ó Pai, a entender esse texto, a aplicá-lo em nossa vida, a fim de que saiamos daqui renovados na esperança da glória. Fala-nos, ó Pai, te pedimos, e te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, estava provavelmente ali no fim de sua terceira viagem missionária, indo para Jerusalém, e ele estava provavelmente na região de Corinto, onde passou boa parte do seu ministério. E de lá ele escreve essa carta aqui, tão bem conhecida de todos nós, acerca dos fundamentos teológicos da doutrina da unidade do crente com Cristo, de que uma vez que Jesus morreu por nós e cremos nele, nós morremos com ele para o pecado e ressuscitamos com ele para uma vida de obediência. E ele vai trazer as implicações dessa doutrina ao longo, especialmente, desses 11 primeiros capítulos. Então, se nós pudéssemos fazer uma divisão a grosso modo aqui, partiríamos esta carta de Romanos até o capítulo 11, com essa parte mais teórica, doutrinária, teológica, e depois viríamos que a partir do capítulo 12, ele traz implicações de ordem ainda mais prática para a igreja, em relação à unidade, ao uso dos dons, à permanência em santidade, na expectativa de vermos o Senhor que nos salvou. É interessante que quando ele escreve essa carta aqui, Paulo não conhecia a igreja, ele não tinha plantado essa igreja aqui em Roma, ele não conhecia os líderes da igreja, pelo menos pessoalmente, mas ele sabia que havia ali uma espécie de rixa, uma espécie de disputa de egos ali entre os judeus convertidos a Cristo e os gentios, aqueles que não eram judeus, que haviam se convertido a Cristo, como se os judeus defendessem ali uma espécie de posição mais alta em relação aos gentios, uma espécie de vantagem, porque deles são os profetas, a lei, a eles Deus foi revelado de muitas outras maneiras, de modo especial, chamou Israel para ser povo de sua propriedade, a fim de espalhar o evangelho a todas as nações. Mas Paulo já começa a sua carta no capítulo 1, versículos 16 e 17, já dizendo, olha, vocês são um em Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque cronologicamente Deus se revelou primeiro ao judeu, e depois, por consequência dessa revelação carregada pelos judeus, ora de forma consciente, voluntária, ora indo aos cativeiros, levados por Deus por disciplina, para que lá pudessem testemunhar do evangelho de Jesus, eles pudessem ali crer e serem salvos, e assim alcançar muitas outras nações para essa mesma salvação. Quando a gente chega, então, no final dessa parte mais teórica, depois dessa perícope, esse parágrafo aqui alongado dos capítulos 9 a 11, em que estão concentradas aqui, mais ou menos no cerne da carta, os principais temas acerca da eleição e da salvação imerecida que alcançou a todos que viessem a crer em Jesus, ele vai aqui no capítulo 12 falar desta nova vida que configura aquele que crê em Jesus. Depois que nós cremos no Senhor Jesus, que recebemos o Espírito da verdade, que vai nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, que vai nos redirecionando para uma nova forma de pensar, de falar, de agir, de servir uns aos outros, ele então chega até o capítulo 13 com algumas implicações práticas acerca da obediência às autoridades estabelecidas, acerca do amor ao próximo como sendo a expressão máxima do cumprimento da lei, para chegar então nessa parte em que chamamos da expectativa ardente do novo mundo, daquilo que estava sendo refeito, os novos céus e a nova terra. Você observe então que os versículos que antecedem imediatamente o texto que lemos, os versículos 8 até o 10, eles trazem aqui o resumo da lei que Jesus tinha feito. Lembra qual o resumo que Jesus fez acerca da lei? São 2 mandamentos, Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as nossas forças, e como consequência disso, como resultado deste amor a Deus, o amor prioritário, máximo, absoluto, nós expressamos esse amor amando ao próximo como a nós mesmos. Nisto se resume a lei e os profetas. Paulo está dizendo aqui, olha, apesar de que a lei foi dada primeiro aos judeus,
e depois conhecida aos gentios, se não houver amor, de nada valerá. O amor é a exatidão da essência da lei que Deus nos outorgou. Então, depois de falar do amor como expressão máxima dessa nova vida, Paulo, então, traz aqui esse deleite de imaginarmos o dia em que veremos a encarnação deste amor. Em que, tendo sido amados por Deus e expressado esse amor a Deus e ao próximo, um dia veremos o amor que estava verbalizado em Jesus. Temos aqui a sua palavra revelada, as suas histórias, seus encontros, seus mandamentos, suas pregações, suas promessas, mas o veremos face a face. E que dia glorioso será este, quando finalmente a nossa salvação se completará. É sobre isso, então, que Paulo começa aí no versículo 11, dizendo: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Paulo estava falando aqui para uma igreja. Paulo estava falando para pessoas que conheciam a história da redenção, as promessas e o cumprimento em Jesus. Eu estou falando para vocês que têm discernimento acerca do tempo em que nós estamos. E que tempo é este que Paulo se refere? Ele diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, nesta hora, mais próxima, mais perto do que quando no princípio nós cremos. Veja que interessante aqui, essa palavra despertar traz a ideia exatamente de vigilância, de alerta, um estado de diligência, de atenção, de dedicação. Por quê? Porque Paulo fala de um tempo que estava se aproximando e que precisava estar ali diante das pessoas como fundamento para suas decisões. Olha, estamos vivendo um tempo de decisão, um tempo de mudança, um tempo de transformação. E vocês precisam estar atentos a isso. E eu chamo vocês para se levantarem da cama, despertarem do sono, a fim de perceberem aquilo que está por vir. Alguns comentaristas discutem aqui se Paulo estava falando de um cumprimento de um tempo mais aproximado, como se referindo ali a cerca de 6 anos depois do que viria a acontecer, ou 16 anos depois do que viria a acontecer em Jerusalém, que é a destruição do templo. Algumas pessoas imaginam que Paulo estava se referindo a essa parte imediata de um cumprimento profético acerca da destruição do templo, que Jesus também tinha prometido que estava por acontecer. Mas é certo aqui, irmãos, que quando nós percebemos o contexto desse momento em que Paulo está pregando acerca desse tempo de despertamento, porque a salvação está agora mais próxima, e salvação aqui indica exatamente esse resgate, essa redenção que foi começada quando cremos, mas que se tornará plena na luz do dia, no dia glorioso, quando Cristo voltar. Então, eu concordo aqui com a maior parte dos comentaristas que indicam que esse texto aqui é acerca da principal promessa que todos nós aqui aguardamos. Estamos aguardando o dia em que veremos Cristo face a face. Perceba então que quando Paulo fala aqui, ele usa uma metáfora aqui bem poética, bem interessante, para mostrar a virada do dia que nós tanto aguardamos. Ele diz aí no versículo 12: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras da noite, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Interessante aqui, Paulo usa dia e noite, usa o movimento natural do sol de transformar dia em noite, para trazer essa expectativa de uma mudança do tempo. E o tempo da noite aqui, se nós lembramos de várias passagens bíblicas, sempre traz uma ideia simbólica de trevas, de pecado, de coisas do passado, de coisas que trouxeram vergonha. Por exemplo, se você observar, em geral, o horário propício para que pessoas invadam a casa umas das outras, sempre foi à noite. Porque é a noite em que menos se revela a expressão de quem somos e do que estamos fazendo. As pessoas estão, em geral, dormindo, e aí a pessoa que está desperta, não para fazer o bem, para vigiar e ser diligente em causas boas, mas ela se levanta e aproveita esse tempo de dormência, de pouca vigilância, naturalmente, porque as pessoas estão dormindo, para que, distante da luz, da revelação de quem ela é e do que ela está fazendo, ela poder
praticar crimes. Se você observar, então, o Evangelho de João, capítulo 3, é exatamente sobre isso, então, que é dito aqui acerca dessa metáfora de dia e de noite. Veja João 3,19. Quando o apóstolo João falando aí de Jesus que veio como a luz do mundo, né? João 3,19. Vamos ler juntos? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Se nós lembrarmos aqui também um texto que a gente frequentemente lê no momento de contrição, primeira carta de João, né? Este mesmo apóstolo, só que lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 1 ali, ele fala que nós devemos andar na luz como Deus está na luz, que se nós não andarmos na luz como Deus está na luz, se nós não amarmos o próximo como amamos a Deus, ou dizemos que amamos a Deus, se nós praticamos as obras das trevas dizendo que estamos na luz, a nós mesmos nos enganamos e o amor de Deus não está em nós, porque Deus está na luz, Ele veio para revelar o nosso pecado, mas não para nos condenar, e sim para lançarmos o nosso pecado arrependido e confessado aos pés daquele que nos perdoa, que lança luz sobre nós, não apenas para acusar-nos conscientemente dos nossos pecados cometidos, mas sobretudo para trazer pureza, santidade, perdão e restauração a todos quantos creem. Então, quando nós observamos aqui essa metáfora acerca da noite, Paulo está falando que haverá um tempo em que esta noite, ela se tornará dia, mas que nós estamos vivendo nesse entretempo aqui. Perceba que ele fala que já é alta a noite, ou seja, é já tarde da noite, não é início da noite. É um tempo da noite em que há uma expectativa que o sol está se movendo e já está começando a beijar a superfície da terra e nós já estamos percebendo os primeiros raios solares. O primeiro clarear do céu nos anuncia que o dia está próximo, que o dia está chegando. E que coisa interessante essa metáfora que Paulo usa aqui. Se nós pudéssemos dividir aqui o tempo, a história da redenção, nós diríamos o seguinte: o tempo da noite, das trevas, apesar de Gênesis capítulo 1 falar que Deus disse haja luz, mas lá em Gênesis capítulo 3 houve trevas. O que é que houve em Gênesis 3? Os homens preferiram o pecado. O homem e a sua mulher preferiram a desordem, a desobediência, o caminho do seu próprio coração, uma vida de autonomia, de independência, distanciados do favor de Deus, da bênção do Senhor, procurando nutrir um desejo de ser igual a Deus, assim como Satanás havia feito, e eles caem em desgraça, a sua nudez é revelada para a sua vergonha, e agora eles estão condenados à morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. E ali houve trevas, e ali aquele cenário de beleza, aquele cenário de deleite, de paraíso, de perfeição, agora se vê manchado pelas trevas, agora se vê envolto em desgraça, a terra produzindo espinhos, abrolhos, cardos, animais agora que se atacavam uns aos outros, homicídios, pessoas que vingando-se a seus próprios caprichos, eliminando a vida do outro, também feita à imagem do Criador. Nós vemos ali que a partir de Gênesis 3 nós temos uma escuridade que toma conta da história. Mas no versículo 15 de Gênesis 3, nós recebemos a notícia da aurora que virá, dos primeiros raios solares que começam a colocar no coração de Adão e Eva fé e arrependimento, a ponto de Adão virar para sua esposa e falar assim: não se chamarás mais varoa, mas Eva, porque serás mãe de todos os seres viventes. Uma notícia em meio à morte de vida, em meio à condenação, vem uma notícia agora de prosperidade, através da descendência, nasceria um filho que esmagaria a cabeça da serpente, nasceria alguém que venceria a negritude do pecado que nos condenaria a todos. E esse é Jesus, o Filho de Deus. Portanto, depois que passada essa noite, começada ali em Gênesis 3, nós entramos na alta noite, no que chamamos de madrugada aqui. E esse período compreende esse espaço de tempo
entre a primeira vinda de Jesus e a sua ressurreição, a sua morte e ressurreição, até a sua segunda vinda. Então, esses discípulos aqui de Jesus que estavam recebendo essa carta do apóstolo Paulo, estão recebendo esse senso de pertencimento a uma grande história. Todos nós aqui temos a nossa história. Temos dias escuros e dias de raiar de sol. Temos dias assim de praia e dias de cama. Temos dias escuros e dias coloridos. Mas nossa história não é desvinculada da história, da grande história da redenção. Nós estamos situados, todos nós, desde Jesus até o dia em que Ele retornar, estamos situados no mesmo período, dentro desta macro-região temporal da história, da alta noite, da madrugada, em que Jesus veio, o Deus que se fez homem, que encarnou o amor, que obedeceu plenamente, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, inaugurando ali esta vívida promessa ou cumprimento parcial daquilo que nos alcançará final e plenamente quando Ele retornar. Jesus trouxe salvação. A sua morte foi definitiva, foi de uma vez por todas. Como acabamos de cantar, se estamos em Cristo, já não há mais condenação para aqueles que estão nele. Mas nós ainda experimentamos as marcas, a presença, a influência, o poder do pecado e suas consequências nesse mundo. Nós ainda experimentamos as vicissitudes, os problemas, as ambiguidades de um mundo em trevas que está para raiar a luz do sol. Nós vivemos nesse intervalo em que já somos nova criação, vivendo dentro da velha criação. Nós já somos novas criaturas, vivendo ainda numa essência que ainda sofre as influências do pecado. Nós já somos salvos em Jesus, mas aguardamos o dia em que seremos totalmente livrados da presença do mal. Nós vivemos essa madrugada. Eu não sei quem de vocês aqui tem o costume de, na virada de um ano para o outro, gosta de fazer isso, e nós que moramos aqui na praia temos esse benefício, virarmos assim, né, perceber os primeiros raios solares lá no mar, olhando ali o sol, né, surgir primeiro a iluminar o céu, nos trazendo a certeza de que o sol já vai nascer. E nós, quando percebemos ali os primeiros raios atravessando as nuvens, começando a iluminar mais fortemente o céu e começar a beijar a água, e aquela água começa a refletir, e nós vemos, nasceu de fato o novo ano. Agora nós viramos a chave, agora as coisas novas vão acontecer, e nasce aquela esperança, aquele impulso ardente de que neste ano eu vou emagrecer, neste ano eu vou estudar, neste ano eu vou ler mais a Bíblia, neste ano eu vou servir na igreja, nesse ano a gente vai ter nosso segundo, terceiro ou primeiro filho, e neste ano, e começam as promessas, e tudo isso mexe com a gente, nos dá um ânimo, mas o primeiro dia começa a escurecer também. Quando chega na viração do dia, no finalzinho da tarde, e assim como praia traz benefício, esta praia localizada aqui no ponto mais oriental das Américas, também nos traz para alguns uma desvantagem. Aqui 5h15, 5h30 da tarde, a gente começa a perceber que o dia já está acabando, e que já tem que voltar para casa, e que a gente já se sente cansado, porque o escurinho nos lembra que já é hora de voltar para os nossos aposentos. E é um dia como qualquer outro. O dia primeiro está igualzinho o dia 31. O sol nasceu, o sol se pôs. O dia começou e com ele esperanças, e o dia terminou. Com ele, algumas densas nuvens a cobrir o céu, cobrir o sol e nos mostrar que, apesar do dia primeiro ser feriado, o dia 2 é dia útil. É sempre esse ciclo. Mas Paulo diz, vocês não podem se deter a este ciclo natural da viração do dia no movimento do sol tão somente. Porque apesar de vivermos neste mundo, nós não somos deste mundo. Nós somos de um novo mundo, vivendo ainda no velho mundo. O velho mundo dará lugar a um novo mundo, e nós somos vanguardistas. Estamos na vanguarda de um novo tempo. Portanto, se é de madrugada, levante da cama, tire o pijama e coloque roupa do dia, porque vocês são do dia. Veja que metáfora
bela que Paulo traz para a gente aqui. Toda a nossa vida, seja manhã, tarde, noite ou madrugada, é vivida como se fosse de madrugada. Nós descansamos porque sabemos que as coisas do trato passado, da velha vida em trevas, já ficaram para trás e foram de uma vez por todas perdoadas em Jesus. Nós não somos das trevas porque não somos dominados por elas. Nós ainda experimentamos os efeitos das trevas, dos pecados que cometemos e que cometem contra nós. Nós ainda experimentamos os efeitos noéticos da queda sobre os planos dos homens, sobre os esquemas governamentais, sobre as instituições corrompidas, sobre as relações humanas. Nós experimentamos isso em todas as esferas da vida nesta terra. Mas nós não pertencemos a ela como ela está hoje. Ela está sendo gerada, ela geme com dores de parto para que se dê à luz um novo mundo. E nós pertencemos a este novo mundo, vivendo aqui no antigo mundo. Ainda é madrugada, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é despertar, é acordar, é estar alerta e perceber em que tempo nós estamos. Estamos vivendo neste intervalo em que Jesus já veio, já nos trouxe perdão, salvação, mas que está nos santificando para que alcancemos a glória definitiva, quando não mais experimentaremos os efeitos do pecado no nosso corpo, as doenças, as distorções de pensamento e atitudes, as incredulidades que abatem nosso coração quando problemas surgem na nossa família, as dúvidas sobre a bondade de Deus ou sobre o poder de Deus quando a coisa aperta na nossa casa. Nós ainda batemos a nossa cabeça na parede algumas vezes nessa ambiguidade de sermos nova criação vivendo na velha criação. Todos nós ainda sofremos com isso, mas prepare-se, já não é mais noite, já é madrugadinha. Daqui a pouco as dores de parto dará lugar ao choro de alegria. Daqui a pouquinho este mundo que está sendo ali envolto em uma nova geração dará a sua claridade total e veremos o brilho inacessível da glória daquele que o fez e daquele que nos refez. É essa expectativa, meus irmãos, que a gente precisa viver. É nessa perspectiva que a gente deve todos os dias nos levantar. E ainda que a nossa noite não tenha sido em tranquilidade e paz que nós desejávamos, o dia nasceu de novo e com ele as misericórdias foram renovadas e com elas a lembrança de que um dia será dia para sempre. De que um dia não precisaremos do sol para iluminar o nosso dia, muito menos da lua para iluminar a nossa noite, porque aquele que é a luz do mundo estará resplandecente diante de nós. É nessa expectativa que Paulo fala, olha, cuidem, vigiem, não relaxem, não desanimem com as lutas, permaneçam firmes e de pé, tirem as velhas roupas das trevas, guardem o pijama velho da noite, ele já está suado, já acabou, agora vista a roupa do dia, coloque a sua melhor farda, passadinha, limpa e alvejada, porque você vai trabalhar, e você vai trabalhar agora diante de uma nova postura, uma nova identidade, um novo propósito. Você não sai de casa para trabalhar tão somente como todas as pessoas fazem. Você sai para obedecer ao Cordeiro de Deus, marchando na terra dos viventes para declarar a sua bondade e a salvação a todo aquele que crê. Você sai de casa com a sua família não meramente para levar seu filho à escola, para que ele cresça e se torne alguém. Você leva seu filho para que ele seja um pequeno Cristo, com os amiguinhos, com as professoras, com a diretora, com a coordenadora da escola. Você leva seu filho não para satisfazer os seus próprios sonhos e interesses, de que eu quero que ele toque violão, teclado, que ele fale inglês, espanhol, que ele tenha pelo menos 6 idiomas fluentes, que ele realize tudo aquilo que eu não consegui realizar, e você vê e começa a endeusar, idolatrar aquele filhinho. Não, Deus não deu esse filho para você colocar como troféu na sua sala e mostrar aos seus vizinhos. Ele deu o seu filho para o mundo, para que este mundo velho veja
os primeiros raios solares do novo mundo que se aproxima. O nosso casamento não é tão somente para satisfazer-nos em nossos anseios de afeto, de prazer, de pertencimento, de unidade, de parceria. O nosso casamento é para pregar o Evangelho como uma unidade de diversos, que aponta para um caminho de amor sacrificial e respeito mútuo, que revela a bondade do Senhor na terra dos viventes. Toda a nossa vida, meus irmãos, deve ser vivida nessa certeza de que já fomos resgatados, mas que estamos sendo refeitos para um novo dia. A noite está acabando, já é madrugadinha, e eis que o dia vem chegando. O versículo 13, então, traz a implicação prática disso. Vamos ler juntos os versículos 13 e 14? Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedices, não em pudidícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Andemos de modo digno do Evangelho. Não disponhamos a nossa mente, os nossos sentidos, nossa visão, nossa audição, nosso olfato, nosso paladar, nossa fala, nosso tato, não disponhamos quem somos para o pecado. É tempo de diligência, é tempo de alerta, é tempo de despertarmos das paixões antigas, colocarmos tudo isso no trato velho, da roupa suja, do pijama que vai para o balde de roupa suja. Vistamos a nova roupa de Jesus em santidade, em obediência, em dedicação, em entrega. E tudo isso é possível em vigilância, meus irmãos. Nós somos o povo do dia. Não podemos colocar-nos em situações de trevas novamente, porque foi de lá que o Senhor nos resgatou com alto preço. Jesus experimentou a mais densa treva de ser arrancado do Pai e do Espírito, se tornando miséria por nós, se tornando pecado por nós, para que do pecado fôssemos resgatados. Por que então vamos colocar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos instrumentos nas mãos de Satanás para benefício das trevas? É tempo de nos desvencilharmos das tentações. É tempo de lançarmos para fora, para longe de nossas vistas, tudo aquilo que nos tenta, para nos colocar diante de uma vergonha, de um escândalo. É tempo de vigiarmos aquilo que falamos, aquilo que ouvimos, com quem conversamos, com quem nos relacionamos. É tempo de, como disse Lutero, impedir aquilo que podemos impedir. Lutero disse: não podemos impedir que os pardais voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedi-los de fazer um ninho em nosso cabelo. Nada devemos dispor para acomodar nossos desejos pecaminosos. Em vez disso, devemos dispor para que nossa alma se revista de Cristo e ande em plena luz. E essa plena luz, irmãos, ela trará um impacto cosmológico, assim como foi a queda, que trouxe um impacto para toda a criação. A redenção trará impactos para toda a criação. Se você observar, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 11, profeta Isaías, capítulo 11, veja o que é que dizem os versículos 6 a 9. Olha o que é que está prometido para quando o dia raiar definitivamente. Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 9. Veja que o universo da natureza também é afetado por aquilo que fazemos aqui em nome de Jesus, pela redenção que apregoamos. Diz que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro
o leão novo e o animal cevado andarão juntos, serão amiguinhos. E um pequenino, uma criança, os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide ou da cobra. E o já desmamado, o bebezinho ainda, meterá a mão na cova do basilisco, que é uma espécie de, como a gente chama aqui, de calango, né? E o verso 9 diz: não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Por quê? Porque a terra se encherá do conhecimento, da revelação do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, pai de Davi, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Veja também aí, voltando um pouquinho para o capítulo 2, versículo 4. Veja que além do universo da cultura, o universo da natureza, o universo da cultura, o universo da política também será de todo restaurado. Veja aí Isaías capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele julga entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas nações converterão, olha agora, as suas espadas, as suas armas de guerra, e transformará em quê? Em relhas de arados, em instrumentos de agricultura. Transformará as suas lanças, instrumentos de morte, em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E aí diz aí o verso 5, leamos juntos uma vez mais. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Tem um comentarista chamado Michael Gorrinho, um teólogo, que ele diz o seguinte: Deus poderia ter estalado os dedos e curado instantaneamente a criação. Podia ou não podia? Mas não fez. Em vez disso, partiu em uma longa jornada de redenção. Uma jornada que prossegue até o dia de hoje. É assim, meus irmãos. Nós vivemos nesse reino de Cristo presente. É um reino presente, mas não é ainda consumado. Nós vivemos nessa ambiguidade, somos nova criação, experimentando ainda as lutas da velha criação. É impossível, enquanto aqui estivermos, vivenciarmos, experimentarmos, ou querermos transformar de todo a nossa realidade. Nós somos sim agentes do reino de Deus. Somos pregoeiros de uma mensagem de vida, de transformação. Mas lembre-se, nenhuma transformação plena se dará enquanto ainda é madrugada. É necessário que Cristo venha para inaugurar o grande dia. E aí sim haverá redenção definitiva para toda a criação. Até que isso aconteça, nos envolvamos sim com a cultura, com a criação, cuidemos uns dos outros, cuidemos dos nossos negócios, cuidemos da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, mas na expectativa de que tudo isso é só um antigozo preparado por Deus para aquilo que plenamente experimentaremos, desassociado de uma vez por todas do pecado. Vivemos ainda como se o dia do Senhor já estivesse para raiar, mas ainda somos lembrados que são só os primeiros raios. Haverão momentos em que precisaremos de mais luz em nossa escuridão. Haverá dias, porém, que duvidaremos se há luz em nossa escuridão. Mas nunca nos esqueceremos de que vivemos nessa vanguarda de um novo mundo. A nossa roupa é diferente. Nós não usamos mais o pijama da dormência, da preguiça, do sossego indolente. Nós vestimos fardas, pertencemos a um reino presente que está gerando o novo mundo que tanto ansiamos. Não se desespere, mas também não relaxe demais,
permaneça ativo, alerta, busque a santificação, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a fim de que a terra se encha do seu conhecimento, a fim de que a luz do Senhor reine a partir de nós e nossos relacionamentos, da nossa casa, da nossa comunidade, da nossa igreja, da nossa cidade, mas sabedores de que a redenção pertence a Cristo e Ele está voltando para completá-la. Que privilégio participar dessa história. Coloque sua história dentro dessa nova história. Você consegue narrar a sua história dentro da grande história? Tudo que aconteceu na sua vida tem um propósito singular de moldar você e eu ao senhorio daquele que nos salvou. Tudo contribui para que nos despojemos da velha roupa rasgada, imunda do pecado, para nos revestir e nos afeiçoar dia após dia, raiar do sol após raiar do sol, na expectativa de ver o Senhor santificados de uma vez por todas. Vamos orar para que Deus complete essa obra em nós, que Ele não nos permita dormir no ponto, que Ele não nos permita perder o ritmo, que Ele não nos permita abrir mão dos nossos princípios, da fé, da perseverança, que Ele não nos permita cair nas tentações da antiga vida que tínhamos, que Ele não nos permita desanimar em meio às provações. Ó Deus, nosso Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, ao mesmo tempo agradecidos, ó Deus, por termos sido alcançados por tamanha salvação, e ao mesmo tempo nos sentindo constrangidos, ó Pai, porque muitas vezes saímos de casa de pijama, passamos vergonha, andamos de modo indolente, perdemos a oportunidade de testemunhar de Cristo, brincamos com os brinquedos velhos do pecado e nos afastamos do propósito central de brilharmos a luz de Cristo no mundo que ainda espera a manifestação da luz poderosa do Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai, nesse intervalo de tensão em que já somos salvos e que ainda não fomos totalmente salvos. Nos ajude a perseverarmos, Pai. Nos ajude a nos desencilharmos, Senhor, do trato velho do pecado que já foi esmagado e cravado na cruz do Teu Filho. Nos ajude, Senhor, a viver de modo digno do Evangelho, em tudo o que fazemos, pensamos, falamos, que nossa vida seja de luz e não de trevas, que não haja em nós motivo de tropeço, ó Pai, não permita que de nós venha o escândalo. Ajuda-nos, ó Deus, guarda o nosso coração, abençoa cada pai de família que aqui está, cada mãe, na educação dos seus filhos, repriorize, ó Pai, no coração deles, que eles são filhos do Senhor antes de serem filhos deles mesmos, que eles são do Senhor, pertencem a Ti, que eles são, ó Pai, filhos de uma herança eterna, que eles não foram feitos para serem moldados pelos sonhos consumistas dessa terra. Eu coloco também na Tua presença, ó Pai, os maridos e as esposas. Eles não casaram, ó Pai, para satisfazerem-se no outro, mas para obedecerem a Cristo e ajudarem um ao outro a obedecerem a Cristo. Experimentarem o amor de Cristo um no outro e um para o outro. Que eles não casaram, ó Pai, para serem servidos um pelo outro, mas para servirem a Jesus um no outro. Ó Deus, ajude, ó Pai, cada filho, cada criança, cada adolescente e jovem que estão aqui, que eles compreendam que a saúde do seu corpo, que a vitalidade do seu físico, que a rapidez de seus pensamentos, que a celeridade de seus raciocínios não nos foram dados para deleitarem-se com a imundícia deste mundo, com as orgias, bebedices, drogas, festividades vãs. Tenha misericórdia, Pai, traga de volta para a Tua casa aqueles que perderam-se no caminho, que escolheram atalhos sujos, perigosos, ó Deus,
Perdoem, ó Pai, perdoe-nos pelas más escolhas que fazemos. Abençoe também todos os idosos aqui, ó Pai, que eles não entendam a velhice como algo que eles devem trazer como peso para a sua vida, mas que eles a vejam como dádiva do Senhor. A longevidade é dom do Senhor. A vida que o Senhor lhes deu, sendo longeva, é para que eles possam por mais tempo refletirem a luz de Cristo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, ó Pai. Dá-lhes graça, saúde renovada e compreensão do seu novo papel, de, ainda que vivendo no velho corpo, eles são herdeiros de um corpo novo, e que eles possam andar nessa expectativa alegre, servindo ao Senhor todos os dias. Ó Deus, eu quero orar, Pai, também pelos crentes, ó Pai, espalhados nessa nação, que estão adormecidos, que estão envoltos, ó Pai, em falsas messianidades, falsas pregações de salvação, meramente humana, meramente política, meramente moral, meramente de bons costumes, meramente econômica. Deus tenha misericórdia, Pai. Somos o Teu povo, Senhor, não podemos ser confundidos com a manada daqueles que se enlameiam nas coisas que não passam desta vida. Ajuda-nos a encontrar o nosso coração no tesouro que está nos céus. Traga, ó Pai, frustração completa a toda expectativa de redenção cultural que não seja em Cristo. Caia por terra, Senhor, toda expectativa de redenção econômica, porque isso não virá enquanto novos céus e nova terra não forem refeitos. Sempre haverá injustiças, fome, guerras, violência, mas ajuda-nos a não esquecer o nosso papel nisso tudo, de pregar as boas novas de salvação, de perdoar uns aos outros, de amparar o órfão, a viúva, o abatido, o pobre, de estarmos sempre sendo vanguarda do novo mundo, ainda que vivendo aqui. Dá-nos coragem, discernimento, humildade para reconhecer onde erramos, onde caímos. Aviva-nos, ó Pai. Restaura o Teu povo, Senhor. Santifica a Tua igreja, Pai. Faz com que andemos em novidade de vida, a fim de que não nos perdamos em raciocínios falazes, em discussões tolas. Ajuda-nos a nos encharcar do Teu Evangelho, para que o que pensemos, o que falemos, o que sintamos, o que reflitamos, seja a partir do Evangelho, seja a partir da salvação de Cristo, nosso único e suficiente Redentor. Oh Pai, mas à medida em que pregamos, ajuda-nos a fazermos a diferença, Pai, com o nosso trabalho, com a produção científica, com tudo aquilo que o Teu povo tem laborado, Senhor, tem desenvolvido com as tecnologias. Ajuda-nos, ó Pai, a usar a criação do Senhor e a criação derivada, aquilo que está em nossas mãos, em que o Senhor nos dotou de talentos, para que promovamos o bem, promovamos o amor, a justiça, a equidade, a verdade, o benefício ao quem mais precisa. Ó Deus, nos perdoe pela nossa preguiça, pela nossa displicência. Arranca de nós o pijama, Pai. Nos dê uma farda nova. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.